Olá, como vai? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Soraya Correia Alvarez, sou psicóloga com especialização em neuropsicologia e em neurociências da educação e da aprendizagem. A ideia desse nosso encontro de hoje é falar um pouquinho a respeito de comportamento, de habilidades comportamentais. Então, a gente vai falar sobre aquilo que vai além do papel, além daquilo que eu consigo mostrar de maneira concreta, quando finalmente se revela o comportamento real que eu tenho. E aí sempre a gente sugere, né, para a gente pensar tanto de maneira organizacional quanto de maneira pessoal e buscar também olhar tanto para nós quanto para o outro, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. A nossa ideia hoje, então, é falar sobre essas habilidades comportamentais e a gente conseguir pensar um pouquinho a respeito do que vem a ser o comportamento e como que eu consigo pensar um pouquinho melhor a respeito das minhas atitudes e interpretar a atitude das outras pessoas que me cercam. Então, a gente vai ver o quê? A definição de comportamento e, na sequência, a gente vai ver um pouquinho de teoria e, finalmente, falar como que eu consigo colocar todo esse contexto que a gente trouxe hoje para a prática nossa do dia a dia, tá bom? Vamos começar então, gente. Deixa eu só mudar aqui a tela para não cobrir o conteúdo que foi trazido, assim fica mais fácil. Então, o que a gente tem aqui? Que a palavra comportamento, ela vem do latim, comportare, onde eu tenho duas palavras unidas, né? A palavrinha com, que significa junto, e a palavra portare, que significa carregar, transportar. Então, basicamente, quando eu falo em comportare, em comportamento, eu falo de trazer junto. Então, vamos tentar entender um pouquinho como que isso significa na prática. Pensem da seguinte maneira: quando a gente vai para uma entrevista de emprego, eu já tenho uma noção. Então, assim, espera-se que se eu estou indo para uma entrevista de emprego, eu vou dar uma olhadinha ali, como que é a empresa, quais são os valores que aquela empresa tem, o que aquela empresa faz, desde quando que ela existe, se ela é uma empresa regional, estadual, nacional ou global, tá? Então, é importante, sim, que eu saiba para onde eu estou indo, né? Para eu entender principalmente até se aquela empresa coaduna com os meus valores pessoais. Então, olha que interessante, gente, quando a gente pensa da seguinte maneira: eu posso mostrar as qualidades que eu tenho, ou até aquelas que eu estou buscando atingir, em uma hora de encontro ali naquela entrevista, tá? Então, naquela entrevista, eu consigo, de uma certa maneira, assumir a atitude que eu acredito que aquele recrutador espere da pessoa que vai ocupar aquela vaga para a qual eu estou concorrendo. Tudo bem? Eu estou no processo seletivo. Se a gente trazer isso para a nossa vida pessoal, eu posso fazer isso no encontro amoroso. De repente, eu saio com uma pessoa que eu tenho interesse, que eu estou gostando dessa pessoa, que eu quero conhecer mais, e não é naquele momento que eu vou mostrar todas as minhas fragilidades, que eu vou mostrar todas as minhas inseguranças, ou vou mostrar aquilo que eu considero em mim como pontos fracos. Então, eu vou conduzir aquela conversa de maneira que eu consiga fazer uma propaganda positiva a meu respeito, né? Só que então, agora a gente chega nessa coisa do além do papel, né? Do comportamento, do trazer junto. Uma coisa é eu desempenhar um papel social ali e eu representar um papel. Então, se a gente for pensar numa outra palavra que também ela vem do latim, que é personalidade, e a gente pegar ali a palavrinha persona, o que significa persona, né, do latim? Significa máscara. Então, olha que interessante, né? É porque o que tem a ver personalidade com máscara? Porque a gente representa papéis sociais. Se a gente for observar, para vir fazer aqui essa conversa com vocês, eu tentei melhorar um pouquinho, né? Tentei dar uma melhorada naquilo que o DNA me trouxe, mas assim, você passa uma maquiagem, você arruma o cabelo, você prepara uma apresentação. Então, e aqui eu estou falando com você de uma maneira mais séria. Certamente, quando eu estou num momento mais informal, não é dessa maneira que eu falo. Então, eu estou aqui representando um papel de maneira a me encaixar naquilo que é esperado. Né? Então, se você está no trabalho, você não vai atuar da mesma forma que você atua quando você está brincando com os seus filhos, né? Então, esses são os papéis. Só que algumas pessoas, às vezes, extrapolam essa representação. Só que
quanto mais distante é um comportamento, um papel que eu represente daquilo que seja o meu natural, quanto mais distante aquilo que eu estou representando é dos meus valores, das minhas crenças, daquilo que realmente eu pratico no meu dia a dia, mais difícil é sustentar esse papel. Então, vamos supor, voltando naquele exemplo, se na entrevista de emprego eu for aprovada e eu assumir aquela função na empresa, eu for contratada, ou se naquele encontro romântico eu começar a me relacionar com aquela pessoa, vai chegar um momento que eu não vou conseguir ficar equilibrando tantas representações que eu fiz e eu começo a mostrar o meu eu. Então, quanto menos eu tiver fingido, mais fácil é de eu sustentar aquilo que eu representei no começo, né? Agora, se eu tentei mostrar uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou, ou se aquela empresa quiser de mim algo que não foi pedido lá no começo e que comece a ir de encontro às minhas crenças e valores, mais difícil vai ser, inclusive com o risco de um adoecimento mental ou mesmo de um adoecimento físico, né? Então é importante que a gente pense nesses comportamentos que a gente assume no dia a dia por conta disso também. E agora, gente, a gente vai teorizar um pouquinho. Teve até uma pessoa próxima que mandou um WhatsApp falando: gente, vocês podiam ir direto para a parte prática, às vezes tem muita teoria. Então, assim, eu vou ter que pedir um pouquinho de paciência, mas eu acredito muito que seja importante a gente construir uma linha de raciocínio juntos, né? E é legal quando a gente traz pessoas que pensaram sobre isso, que se dedicaram a isso, que estudaram, que produziram conhecimento, para que a gente possa usar essa teoria para dar um link com aquilo que a gente quer trazer para a nossa prática. Então, prometo que eu não vou ficar muito tempo na teoria, mas eu acho muito importante a gente comentar de onde veio, né? Quem que sugeriu, quem que propôs, quem que pensou diferente numa outra época. E hoje eu preciso tomar cuidado, porque para falar sobre esse primeiro autor aqui que a gente vai conversar, que é o David McClelland. Então, o David McClelland, ele é um psicólogo norte-americano, e ele teve muita contribuição para a parte de comportamento. E eu falo que eu sou suspeita porque praticamente eu mudei o meu TCC de psicologia lá em 2003, justamente depois que eu tive contato com uma obra dele, The Achievement Society, que é a sociedade atingível, né? Porque era tão rico e fazia tanto mais sentido para aquilo que eu acreditava, que eu acabei pedindo para os meus professores na época me permitirem mudar o meu tema, justamente para conseguir contemplar o tanto que eu aprendi nessa obra dele. E ele tem, então, nessa obra dele que eu estou falando para vocês, ele tem uma teoria muito legal, que a gente não vai trazer hoje, é só para conhecimento geral. Ele tem uma teoria muito legal de que o que nos motiva, né, nós somos divididos praticamente em três necessidades, né, três tipos de necessidade. Então, a gente tem as necessidades de realização, as necessidades de filiação e as necessidades de poder. Então, quem gosta nessa parte de comportamento humano em grupos e tudo mais, é uma obra muito legal para ser conhecida, é uma teoria, a teoria das necessidades, não confundir com a de Maslow, tá? Então, não é das necessidades básicas, é a teoria das necessidades, que são os 3 needs, né, que o pessoal às vezes acaba comentando, é bem interessante. Mas a gente vai se apegar hoje em um artigo que ele escreveu. O David McClelland, ele era professor de Harvard, então ele também dava aulas antes de ser professor universitário, ele também era professor, antes de ir para a psicologia, ele era formado em artes, então ele tinha um pensamento muito legal, muito diferente. E nesse artigo que eu estou trazendo aqui, Testing for Competence Rather than for Intelligence. Então, assim, o quanto as competências, elas podem, muitas vezes, elas não são diretamente relacionadas à inteligência formal, aquela inteligência que a gente mensura num teste, por exemplo, de quociente de inteligência. Então, ele era muito crítico, é muito legal ver as produções dele, porque ele era muito crítico, mas ele se embasava muito bem nas críticas, e isso é enriquecedor. Então, assim, o que o David McClelland ele traz, principalmente nesse artigo, é o seguinte, que
quando ele começou a perceber que nas escolas dava-se muito mais atenção à parte da inteligência formal, daquela inteligência lógico-matemática, daquela inteligência linguística, em detrimento de outras habilidades que os alunos poderiam ter, ele fez uma pesquisa da seguinte maneira: ele era professor, então ele resolveu acompanhar 8 alunos que eram os melhores da sala dele. Então, esses 8 melhores alunos, ele decidiu acompanhar para saber, mais tarde, depois de 10 anos, onde que estavam essas pessoas, né? E ele fez uma comparação com os 8 piores alunos. Piores e melhores, gente, em relação às notas, tudo bem? Então, ele pegou os alunos que só tinham nota A e ele comparou com os alunos C até E, C ou menos do que C. C é a média, tá? A, B, C, D, E, C é a média. E aí, que conclusão que ele chegou? Olha que interessante. Ele percebeu que aqueles que tinham melhores resultados acadêmicos, vamos chamar assim, eles conseguiram vagas em universidades de mais destaque. Né? Então, isso facilitou para eles conseguir essas vagas nessas universidades de mais destaque. Porém, isso não impediu que os alunos medianos para média inferior também conquistassem as mesmas profissões. Então, nos 2 grupos ele tinha médicos, nos 2 grupos ele tinha engenheiros, nos 2 grupos ele tinha professores, e depois, com o tempo, essa diferença da formação, né? Então, num primeiro momento foi legal, porque esses alunos com média A, eles conseguiram ingressar em universidades de mais destaque, mais que tinham um conteúdo maior, que eram mais fortes, digamos assim, de conteúdo. Só que depois eles acabaram muitas vezes se igualando em destaque por conta de outras habilidades que eles trouxeram. E aí ele começa a perceber que a gente deve sim olhar para essa parte. Ele não está falando que não vale a pena estudar, jamais. Mas ele está falando que muitas vezes a gente dá muito destaque para essa parte da inteligência e a gente esquece de dar importância para outras habilidades comportamentais que a pessoa possa ter e que vão fazê-la ficar motivada para atingir os objetivos que ela tem. Que ela quer atingir, né? Que ela pretende atingir. Então, o David McClelland, ele traz essa contribuição nesse artigo e assim, é muito interessante quando ele fala o seguinte, que existem variáveis de personalidade, que ele chama, né, ou de variáveis de personalidade, ora ele chama de competências como sinônimos, tá bom? E ele fala basicamente que a gente precisa contribuir nas escolas, então não esperar o aluno terminar o ensino fundamental, o ensino médio e chegar numa faculdade, mas a gente deve contribuir para essas 4, para o desenvolvimento dessas 4 competências, além das competências intelectuais, linguísticas e lógico-matemáticas. Então, a primeira que ele traz são as habilidades de comunicação. Então, olha que interessante, gente. Ele escreveu esse artigo em 1973. E hoje eu vou trazer um estudo de 2023 para vocês, que mostra que a habilidade de comunicação, ela é a primeira quando se pensa em contratar uma pessoa. E não é, gente, aquela comunicação que até hoje, erroneamente, a gente percebe que é falar bem, que é ter uma facilidade maior de conversa, porque isso muitas vezes, em 1 hora de conversa numa entrevista, beleza, só que no dia a dia, essa pessoa, ela pode, talvez por uma falta de mais repertório de competências, ela pode, somente a comunicação, ela pode não ser aquilo que estava sendo esperado para aquele cargo. Então, quando a gente fala de habilidades de comunicação, ela é além do falar. A habilidade de comunicação, ela vai envolver a escuta ativa, aquele momento em que eu paro o que eu estou fazendo para dar atenção ao outro. Acho que todo mundo aqui já teve experiência e tomar cuidado para a gente não fazer isso, porque às vezes quando a gente percebe, a gente já fez, de alguém vir falar com você e você acreditar que você consegue ter uma atenção dividida de tal maneira que você consiga dar atenção para a pessoa e terminar uma mensagem que você está escrevendo aqui no celular. Só que isso faz um distanciamento incrível. Às vezes, uma mesa entre as pessoas causa um distanciamento incrível. Então, é mais fácil a gente tirar os obstáculos. A escuta ativa é uma escuta sem obstáculos, seja obstáculos físicos, seja, ou mesa, né? Seja obstáculos de atenção,
de eu falar para a pessoa, pode falar, e eu continuar mexendo nos meus papéis. Então, a escuta ativa, ela envolve contato visual. Ah, Soraya, mas eu não me sinto bem fazendo contato visual. Então, a gente pode também comentar sobre isso, mas uma dica, pega o terceiro olho, sabe aqui? Imagina que tem um terceiro olho, os hindus usam, né, inclusive, uma pintura ou um adesivo aqui. Faz esse teste, se você tem dificuldade de contato visual, de olhar aqui no terceiro olho da pessoa, porque faz isso com uma pessoa informalmente que você confie, porque você pode muito bem, a pessoa vai ter a sensação de que você está olhando para ela aqui. Né? Eu confesso para vocês que, por ser estrábica, eu vivo usando essa técnica do terceiro olho, porque às vezes eu estou conversando com a pessoa e a pessoa fica tipo um jogo de ping-pong, não sabe para qual olho meu que olha, isso me dá uma agonia. Então eu olho no terceiro olho e eu consigo ter fluidez nessa conversa. Então, fica uma dica aqui. Mas é importante que essa escutativa tenha, que a pessoa se sinta acolhida naquele momento. É importante também, quando a gente fala de habilidade de comunicação, que a gente consiga olhar para essa pessoa e ouvir essa pessoa sem julgamento, né? Com empatia de preferência, né? E a empatia não é só assim, eu me colocar no lugar da pessoa, mas eu respeitar o lugar que aquela pessoa ocupa, tá? E talvez até principalmente eu não ficar numa queda de braço de quem tem mais problemas. Não sei se você já conversou com alguém que você fala assim, nossa, ai, gente, hoje meu dia não tá muito legal. Aí a pessoa fala assim, nossa, o teu? Ah, menina, você não sabe do meu. E a pessoa começa a desfiar todas as angústias dela daquele dia, e você que estava só precisando, tipo, naquele momento parar e falar, ufa, né, eu respirei, você não consegue, porque a pessoa não permite. Então, isso é uma habilidade de comunicação, não é só o falar bem. Né? Muitas vezes a pessoa nem tem essa habilidade de falar tão bem, que é treinável, todas as habilidades são treináveis, mas ela tem uma capacidade de escuta muito importante. Então, é mais fácil você optar por essa pessoa, treinar as habilidades de fala, né, de comunicação expressiva dessa pessoa e aproveitar ao máximo essa habilidade que ela já traz consigo de uma comunicação receptiva, tá? Depois a gente vai para a paciência. O David McClelland, ele falava que a gente tem que treinar a paciência. A paciência, gente, ela traz em seu bojo um treinamento para eu resistir às frustrações, né? Então, assim, eu tenho que ter paciência para entender muitas vezes que aquela outra pessoa que está conversando comigo, se ela tivesse as mesmas qualidades que eu tenho e que eu projeto, espero que ela tenha, ela estaria no meu lugar, né? Então, muitas vezes, assim, a gente pode, eu vou dar um exemplo aqui familiar, né? A gente tem um filho que já está na adolescência. E a gente espera que por esse menino, essa menina, às vezes estarem até maiores do que a gente, com 15, 16, 17 anos, ele já tenha uma maturidade tal que permita que ele faça todas as atitudes que a gente espera, que ele tenha as habilidades que a gente espera que ele tenha. Primeiro, a gente esquece que a gente não tinha esse repertório de habilidades quando nós tínhamos essa idade, e a gente perde a paciência. Ou muitas vezes a gente fala, já está maior que eu, então já anda com as próprias pernas. Não. Uma coisa é a maturidade física, né? Física no sentido de crescimento, de desenvolvimento motor. A outra coisa também é física, mas a gente está falando do desenvolvimento do cérebro, da mielinização daquele cérebro, que ele acontece de trás para frente. A última parte que mieliniza, que agiliza as conexões cerebrais, é o nosso córtex pré-frontal, que é justamente responsável pelas nossas ações, pelos nossos planejamentos, criação de estratégias, noção de perigo, né? Então a gente precisa ter em mente que nós temos que ter paciência. Eu tenho que ter paciência com o meu funcionário, eu tenho que ter paciência com o meu colega de trabalho, eu tenho que ter paciência com o meu líder, né? Porque muitas vezes falta um repertório que eu tenho, só que ele não tem. Porque vai ter coisa que eu não tenho e que eu também vou precisar da paciência das pessoas. Então, é uma coisa meio que uma via de duas mãos, digamos assim. Aí a gente vai ter também
a definição moderada de metas. Se você teve a oportunidade de assistir, e se você não teve, tá lá no canal, no final do ano, na última semana do ano, propositalmente, a gente fez 3 encontros, eu e o Arthur. Nós fizemos 3 encontros falando sobre planejamento, planejar 2024 de uma maneira que, ao final de 2024, a gente consiga ter métrica, o que eu realizei, o que eu não realizei, que antes de chegar ao final do ano, eu consiga perceber o quanto eu estou conseguindo realizar das minhas metas, ou o quanto eu fui longe demais, ou o quanto eu estou muito inerte em relação àquilo. Então, quando fala sobre uma definição moderada de metas, o David McClelland, ele traz para a gente essa noção de fazer uma meta que não seja muito acima, muito além daquilo que eu tenho capacidade para fazer hoje, porque eu preciso talvez escalonar um treinamento de aquisição de habilidades para atingir aquela meta, ou seja, é algo mais a longo prazo. E não fazer uma meta baixa demais que eu já consiga realizar logo de cara e passe o final do ano achando que, nossa, realizei tudo que eu queria, né? Mas fazer uma meta moderada, uma meta que seja atingível. Então, nesses 3 videozinhos ali do final do ano, você vai ver que a gente cita alguns modelos, inclusive o modelo SMART, para a gente conseguir colocar metas. Mas que eu consiga colocar uma meta que seja atingível, mas que me tire da inércia, que me tire do local onde eu estou, para que eu consiga iniciar aquele momento num ponto A e que eu consiga ter uma meta que eu consiga atingir um ponto B. Tudo bem? Então, essa que é a ideia do David McClelland quando ele fala aí sobre uma definição moderada de metas. E no final, ele fala, olha que interessante o termo que ele usa em 1973, desenvolvimento do ego, que praticamente é um treino de iniciativa, é um treino para a gente ser proativo, para a gente sair daquele lugar que muitas vezes as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos jovens, talvez até nós mesmos lá atrás, né, tínhamos de, quando uma coisa não dava certa, não dar conta daquilo, ou colocar a culpa no outro e não assumir a nossa responsabilidade. Quando a gente assume a nossa responsabilidade, eu estou treinando iniciativas, eu estou treinando ser proativa, e isso daí é muito importante quando a gente está pensando. Então, assim, só recapitulando, para quem está chegando agora, a gente está falando de um artigo, desculpa, do David McClelland, que foi um psicólogo muito importante na área de comportamento humano, tá? E ele deixou muitas contribuições. E ele fala para a gente, nesse artigo que a gente está usando como base nessa teoria nossa, das variáveis de personalidade ou competências, aquilo que a gente deve procurar treinar nas nossas crianças, treinar nos nossos jovens, nos adultos jovens e que saem em nós mesmos, que são habilidade de comunicação, a paciência, a definição de metas moderadas e esse nome que eu achei o máximo, desenvolvimento do ego, que basicamente é um treino de iniciativas, da gente saber a nossa responsabilidade naquilo que cabe a nós, tá bom? E vamos seguir em frente, então. A gente vai falar agora sobre um outro autor muito importante, e eu gosto de trazer também a contribuição do Scott Perry. Ele tem um livro chamado The Quest for Competences, e nesse livro ele traz aquilo que, gente, é utilizado até hoje. Então, se tem alguém falando, nossa, mas ela só está trazendo assuntos de autores de 60, 70, tem teorias que a gente chama de clássicas dentro do comportamento humano, do estudo, né, da psicologia, da sociologia, de outras áreas aí de estudo do comportamento humano, que são muito importantes de serem citadas porque existem até hoje. Inclusive, o chá, né? Até coloquei um chazinho ali no fundo, porque não tem como a gente não fazer essa analogia, mas assim, o chá, ele é a base, por exemplo, de um modelo que é chamado de gestão por competências, que aqui no Brasil teve o seu boom, digamos assim, lá para a década de 2000, que é baseado no chá. E basicamente, quando o Scott Perry, né? Lógico que eu vou tentar resumir uma obra em um slide, então vamos lá, né? Fica aí a sugestão para quem se interessar, dar uma pesquisada maior, ou a gente pode trocar uma figurinha. Mas é o quê? Quando ele fala de competências, ele está falando
sobre um repertório que a pessoa tem para as suas atitudes, para as suas ações, para desenvolver aquilo que ela precisa desenvolver no dia a dia, seja no campo profissional, seja no campo pessoal. Então, quando a gente fala de competências, ele fala do chá. O primeiro, o Czinho, é o conhecimento. E, gente, o conhecimento é aquilo que é técnico, é aquilo que, na grande maioria das vezes, eu consigo mostrar formalmente. O meu conhecimento eu posso traduzir como saber. E eu consigo mostrar, olha, gente, falei para vocês no início do nosso encontro, eu sou psicóloga, fiz especialização em neuropsicologia, fiz especialização em neurociências da educação e da aprendizagem. Tenho outras formações também, mas o que interessa hoje para o nosso encontro é isso. E se você falar assim, Soraya, então deixa eu ver se você é psicóloga. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você o meu diploma, o meu certificado de conclusão de curso de psicologia. Eu vou mostrar para você o meu certificado da neuropsicologia. Eu vou mostrar para você o meu certificado da pós-graduação em neurociências da educação e da aprendizagem. E se Deus quiser, em breve eu vou mostrar a pós que eu estou terminando em psiquiatria da infância e da adolescência. Então, olha que interessante. O conhecimento, muitas vezes, é aquilo que eu consigo pegar concretamente e te mostrar. Ou vamos supor que eu estou passando por um processo seletivo para ser, sei lá, professora de violão. Eu aprendi violão de escuta. Quem dera, tá, gente? Estou dando um exemplo hipotético que decididamente não sou eu. Mas assim, aprendi violão de ouvir, de escuta, né? Então eu não tenho um diploma para te mostrar que eu concluí o curso, né, de formação em violão, sei lá, mas eu consigo sentar com o instrumento na mão e mostrar para você que eu consigo, que eu domino aquele conhecimento. Ou seja, é algo observável, que eu consigo marcar um horário e mostrar para você que eu tenho aquela competência, tá? Então, o conhecimento é igual ao saber. Se a gente for trazer isso para uma linguagem mais atual, eu vou falar, é um termo em inglês, né? Mas hoje em dia a gente usa muito como habilidades técnicas, que usando o termo que é mais conhecido, inclusive aqui no Brasil em inglês, que são as hard skills, que são as habilidades técnicas. Tudo bem? Que é aquilo que eu consigo mostrar, que é aquilo que é mais concreto. Quando eu falo sobre as habilidades, eu estou falando sobre o saber fazer. Então, o conhecimento era o saber. A habilidade é o saber fazer. É uma discussão que a gente vê muito hoje em dia. Então, por exemplo, como é que você quer... Muitas vezes a gente vê assim, eu quero contratar alguém, mas essa pessoa já tem que ter experiência. Se todo mundo quiser experiência, nunca ninguém vai começar a trabalhar, porque precisa dessa oportunidade, ou seja, às vezes a pessoa ela tem o conhecimento, mas ela nunca colocou na prática no dia a dia, né? Então é só lembrar a gente, quando a gente terminou um curso qualquer na vida, até mesmo letramento, se a gente pegar uma criança que está aprendendo a ler, né? Ela tem uma dificuldade, ela lê ela usa o que a gente chama, né, de alça fonológica, ela está usando ali aquela leitura silabada, né? Então, assim, conhecimento, né? Então, não é aquela coisa fluida, né? Mas ela vai treinando, ela vai sabendo fazer aquilo. E aí ela acaba acessando o que a gente chama de rota lexical, que é quando a gente já tem aí uma formação de palavras que me permitem olhar, já bateu o olho, eu não leio mais silabado aqui, né? Então, gente, o conhecimento é o saber, as habilidades, o saber fazer. Mas, muitas vezes, a gente tem o conhecimento, a gente tem a habilidade, mas falta a atitude. Eu vou citar um exemplo. Quando eu estava na faculdade de psicologia, tinha uma matéria que eu sou apaixonada até hoje, mas hoje eu estudo mais por conta mesmo, por me interessar muito por isso, que é a etologia, que basicamente é um estudo do comportamento animal, né? E muitas vezes a gente, observando o comportamento animal, a gente consegue entender um pouquinho do nosso comportamento de seres humanos olhando outros animais. Sim, nós somos animais também, mas nós somos mais evoluídos, né? Então, muitas vezes, observando um comportamento animal, eu consigo entender um pouquinho mais sobre o comportamento humano. Então, a etologia, ela traz para a gente muita informação. A gente tem muitos estudos da década de 60 que são utilizados até hoje como referência. Infelizmente, né, graças a Deus, muita coisa evoluiu na parte ética do trato com
com os sujeitos, mas a gente tem muita coisa interessante na etologia. E eu gostava muito, e eu tinha um professor de etologia que era fantástico. Só tinha um problema de conhecimento, gente, ele sabia muito. Ele dava aula há quase 30 anos ele dava aula. E aí que estava o problema. Ele tinha o conhecimento, ele tinha a habilidade de dar aula, mas ele não tinha mais a atitude. Ele não suportava mais dar aula, não era mais algo que se encaixava para ele. Então ele continuava como professor, mas ele não queria mais estar ali. Então era terrível, porque eu sabia que ele sabia muito, mas ele não tinha mais o interesse. Então ele falava aquela coisa superficial, né? Então uma estratégia que eu usei na época foi o quê? Eu sabia qual que ia ser a próxima aula dele, qual seria o assunto que ele falava. Eu estudava antes para eu poder, né? Não só eu, tinha outras pessoas, mas assim, para poder instigá-lo a dar mais exemplos, a falar mais do conhecimento que ele tinha. Então, ele tinha o saber fazer pela experiência de docente dele, mas faltava para ele a atitude, que é o querer fazer. Então, você consegue perceber o quanto o Scott Perry ele conseguiu contribuir quando ele traz essa noção das competências para a gente, e nessa noção de competências, ele acaba conseguindo ilustrar. Deixa eu mudar aqui o slide, que acho que isso aqui fica melhor. Isso, que eu não cubro o slide. Ele consegue ilustrar para a gente essa questão do repertório que é necessário. E aí, se a gente fizer uma analogia dessa teoria do Scott Perry com o David McClelland, a gente percebe o quê? Que não é só o conhecimento. É importante esse conhecimento. É importante porque se eu tenho uma facilidade de conhecimento, eu tenho uma facilidade também, ou pelo menos é esperado, em criar habilidades, em saber fazer as coisas e preferencialmente querer fazer essas coisas, querer estar ali. E muitas vezes essa motivação ela tem que partir da gente, né? Isso que é muito importante da gente considerar. Seguindo em frente, então, eu vou citar uma frase que foi o motivo desse assunto de hoje, que esse slide eu copiei do encontro passado, da terça-feira da semana passada. Pessoas são contratadas por capacidades técnicas, mas demitidas por incapacidades comportamentais. E aí algumas pessoas entraram no direct do Instagram, ou alguns conhecidos acabaram entrando também pelo WhatsApp. E obrigada por essa contribuição, porque é muito legal quando a gente prepara alguma coisa que a gente sabe que já tem um público que está a fim de ouvir aquilo. Foi esse slide que sugeriu, acabou gerando aqui esse encontro de hoje, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso agora. Olha só que interessante, gente. Eu trouxe uma pesquisa super recente da School of Life, junto com a Robert Half, que é Talent Solutions, e eles estão na terceira edição, então 2021, 2022 e 2023, eles produziram esse estudo de pesquisa de inteligência emocional e saúde mental no ambiente de trabalho. Olha que interessante. Ah, Soraya, então acho que eu não vou mais continuar assistindo, porque eu não estou trabalhando atualmente. Gente, fiquem, tá? Fiquem, porque tudo que a gente vai ver aqui, a gente vê em todas as áreas de relacionamento humano, tá bom? Seja familiar, seja social, mas aqui o enfoque vai ser profissional, mas a gente consegue fazer uma adaptação. E aí, o que ele traz para a gente, gente? E aí eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa parte, porque é muito interessante. Olha só. Eles entrevistaram aqui no Brasil, tá? Essa pesquisa eles fizeram em vários lugares, mas eu trouxe os dados aqui do Brasil. Quais habilidades comportamentais você mais valoriza em um profissional quando dá contratação? E aí, se você somar os percentis, não vai dar 100%. Por quê? Porque aqui era múltipla escolha, tá? Então, aqui eles estão entrevistando líderes, tá? Milhares de líderes. E qual que é a primeira, gente? Comunicação. Lembra do estudo do David McClelland, que a gente falou agora há pouco? Que ele falava que a primeira habilidade que a gente deve treinar desde criança, treinar nas crianças, treinar nos adolescentes, nos adultos jovens e desenvolver em nós mesmos, se a gente perceber que a gente tem alguma falha nisso, é a comunicação. Isso foi em 73 e isso continua até hoje. Percebe? Então, aqui a gente tem que, para contratar alguém, o que é mais valorizado é a comunicação. 36,03%. Depois, a adaptabilidade. Tem um livro muito legal do Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins.
Esse livro é interessante, é bem legal, ele dá exemplos de empresas públicas, privadas, de várias magnitudes, mas uma frase que eu mais guardei desse livro era a seguinte: quando você contratar alguém, contrata alguém que queira estar no seu time, e não somente que queira estar naquele barco. Por quê? Porque quando você contrata alguém que queira estar no seu time, se tiver qualquer adversidade no meio do caminho, essa pessoa ela vai estar contigo, ela vai querer estar ali, vai querer aprender junto, vai querer se desenvolver junto com aquele time, com você. Porém, se a pessoa ela só está ali porque ela quer estar naquele barco junto com você, qualquer adversidade que o barco tenha que mudar a direção, você vai ter uma pessoa descontente. Você vai ter uma pessoa que vai estar reclamando direto, você vai ter uma pessoa que não consegue se adaptar àquele meio. Então, entenda por que aquela pessoa quer estar ali. Se aquela pessoa quer aquela vaga de emprego com você, quer aquele cargo ali junto com você, porque ela está visando usar aquilo apenas como um trampolim para onde ela quer chegar, acende uma luzinha amarela, porque é importante, não tem problema ela ter um plano de longo prazo e passar por aquele cargo que você está oferecendo fazer parte, mas ela tem que entender que ela também tem que dar a contribuição dela. É isso, inclusive, que vai ser mais rico para o aprendizado dela. Lembra do saber fazer e do querer fazer? Porque senão você vai ter alguém que na primeira adversidade, na primeira necessidade de estacionamento ou mudança de rumo, mesmo que pequena, para depois voltar para a direção correta, essa pessoa vai ter dificuldade de se adaptar e talvez você vai ter um líder negativo ali na equipe, tá bom? E ali fala de eficácia, de resiliência. Eficácia é conseguir atingir os resultados, né? A resiliência é aquela capacidade que veio da física de você se moldar de acordo com os impactos que você recebe, né? De você não ser rígido para se quebrar nos impactos, mas de você saber absorver aquele impacto e adaptabilidade, verificar qual vai ser o novo trajeto que você vai fazer para atingir o mesmo ponto. A confiança, a objetividade e a capacidade de decidir. Gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui. A primeira coisa, comunicação é a habilidade mais valorizada para contratar. No entanto, a comunicação, ela é também as habilidades que mais têm faltado nos membros da equipe. Gente, se na contratação eu quero encontrar alguém que tem uma boa comunicação, como é que um ano depois eu estou num quadro que a comunicação está fazendo eu demitir aquela pessoa? Então, percebe a necessidade da gente entender o que eu quero e em quem eu estou contratando? Porque lembra que eu falei que às vezes a gente pensa que comunicação é só expressiva, mas não, a comunicação ela também é receptiva. A comunicação ela é rodeada de outras competências como escuta ativa, como empatia, né? Como paciência, como doação. Eu posso estar num dia extremamente atribulado, mas aquela pessoa, naquele momento, o problema dela é o mais difícil do mundo para ela. E às vezes a gente tem que colocar a dor, nossa dor, no nosso bolso. Parece uma frase clichê, mas às vezes eu preciso colocar a minha dor no meu bolso para não ficar olhando a minha dor e ficar olhando e falando assim, cara, é sério que essa pessoa está falando que essa é a dor dela, enquanto a minha é isso aqui, muito maior? Porque eu preciso saber que para ela aquilo é o fim do mundo e ela está contando com você para ajudá-la a resolver aquilo. Então pega a tua dor naquele momento, coloca no bolso e depois você volta a se concentrar na sua dor. Às vezes, a gente se dedicando à dor do outro, a gente até percebe que minimiza um pouco da nossa, porque a gente tirou um pouco a cabeça daquilo, né? Então, gente, olha que interessante. Aqui também entra de novo resiliência e objetividade. Então, a gente percebe assim, o que está acontecendo? Qual que é o gap? O que está acontecendo entre aquilo que eu estou contratando e aquilo que eu estou recebendo? Talvez esteja faltando, né, se você trabalha na área de RH, entender o desenho daquele cargo. Porque muitas vezes, né, a gente faz consultoria em algumas empresas, o que a gente percebe é que o RH não consegue conversar com os setores. E aí os setores falam, preciso de um líder para a minha área de vendas. E o RH precisa supor qual é o perfil que se espera. Não, tem que sentar, isso não é perda de tempo. Isso é planejamento, isso é diminuição de turnover. A gente ficar atento aos sinais. Às vezes o meu processo de seleção está muito impessoal. Preenche planilha, preenche esse link, preenche aquilo. E, gente, papel aceita tudo.
né? Eu posso fazer uma entrevista com a pessoa e eu posso ser objetiva naquilo. Quando eu fui entrevistada para entrar no processo seletivo da Academia Militar do Barro Branco, isso lá em 1989, eu lembro que na minha entrevista me foi perguntado o que você faria numa situação tal, tal e tal. E aquilo foi a primeira vez, aquilo me pegou de surpresa. Eu tinha 18 anos, 18, 19 anos, tinha 19 anos. E aquilo me pegou de surpresa. Eu só tinha trabalhado como atendente do McDonald's, não tinha todo esse requisito, né, para você ser aceita naquela vaga, né? Para atendente do McDonald's, eu fiz entrevista, mas não precisava de todo aquele repertório de competências do que para um cadete de uma academia de polícia militar. E aí, o que aconteceu? Eu respondi o que eu faria, e aquilo ficou muito na minha cabeça, tanto que eu lembro da pergunta até hoje, mas não vem ao caso. E aí, o que é importante a gente pensar, gente? Que eu posso fazer, sim, uma entrevista falando o que você faria em tal situação. Mas olha que interessante quando a gente pega um pouquinho da gestão por competências, da entrevista por competências, se você mudar um pouco e falar assim, aqui no seu currículo você colocou como habilidade que você tem liderança. Cita um exemplo para mim, onde você precisou exercer sua liderança. E aí, você pega a pessoa, né? Porque se ela não conseguiu exercer liderança, ela vai te falar uma coisa nada a ver, viajandona, vai citar um exemplo de terceiros, né? E aí você consegue entender um pouquinho mais da habilidade que aquela pessoa tem, tá bom? Então, talvez a gente precise entender isso, se a gente está realmente selecionando aquilo que a gente precisa e da maneira como a gente precisa para entender realmente o comportamento daquela pessoa, tá bom? E agora, gente, a gente tem duas formas de partir de um ponto A e chegar num ponto B. Tem uma delas que seja mais certa? Não, tem a mais ágil. A outra de cima, que a gente tem de olhar e falar, nossa, quanta volta que deu, gente, em cada volta ali você ganha experiência, tá? Mas é importante que a gente esteja nessa lida de sair de um ponto A e chegar no ponto B. E aí, talvez você fique pensando assim, tá, beleza, como é que eu vou saber quais as habilidades que eu tenho que desenvolver? Primeiro, eu preciso pensar da seguinte maneira, aonde eu quero chegar? Né? Então, lá naquele, eu já citei num dos nossos encontros a melhor passagem para mim do Alice no País das Maravilhas, que é aquilo, né? A Alice quer sair de lá, quando o gato pergunta, beleza, eu te ajudo, mas para onde você quer ir? Para qualquer lugar. Então, qualquer caminho serve. Percebe a linha de cima? Uou, 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 você vai dando voltas até chegar lá. Você chega, demorou mais tempo, né? Você aprendeu pra caramba? Aprendeu. Mas talvez aqui nesse de cima você pudesse ter planejado um pouquinho melhor, né? Para onde eu quero ir? Porque ali, se a gente for olhar nessas voltas, eu tenho vários vetores de força me levando para várias direções diferentes. Então, pensa assim: aonde você quer chegar? Então, vou dar um exemplo. Acho que foi 2004, 2005, eu assumi um trabalho que eu precisava fazer o planejamento da aposentadoria das pessoas, né? Então, eu trabalhava numa instituição que era uma instituição que a gente chama de total, instituição fechada, né? São no mínimo 30 anos. Então, você acaba muitas vezes vivendo tanto aquilo que está longe a hora de parar. E aí a gente começou a perceber que os nossos veteranos, eles estavam desenvolvendo doenças mentais, né? Depressão, ansiedade, muitas vezes alcoolismo, né? Algum tipo de adicção. Então, a gente percebeu, não, a gente tem que preparar essa pessoa. A gente tem que preparar essa pessoa de uma maneira mais objetiva, que não parta de cada líder, mas que seja institucional. E aí a gente começou a buscar benchmarks, a gente começou a buscar outros setores que pudessem contribuir. E na época a gente encontrou, não vou citar qual, porque não sei se eu teria autorização para isso, mas assim, a gente encontrou um outro setor público estadual que fazia o seguinte: quando faltasse 5 anos para aquela pessoa completar o tempo de trabalho dela, eles faziam uma reunião com aquela pessoa, faziam um encontro com todas aquelas, com aquele grupo de pessoas, não era individual. Por quê? Faltam 5 anos. Em 5 anos, eu consigo fazer um curso superior. Em 5 anos, eu consigo desenvolver novas habilidades. Por quê? Muitas vezes, se eu trabalhar durante 30 anos e parar do nada, eu enlouqueço, literalmente. A minha família não está acostumada com a minha presença 100% do tempo ali naquele ambiente. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Então, faltando 5 anos, tinha um primeiro encontro, porque dá tempo de você começar um curso superior,
Dá tempo de você fazer uma série de coisas. Faltam 5 anos, mas começa a pensar nisso. Depois, passados 3 anos, ou seja, faltando 2 anos para a aposentadoria daquele grupo de pessoas, eles eram novamente reunidos. Porque em 2 anos dá para fazer um curso sequencial, dá para fazer um curso técnico, dá para eu desenvolver hobbies. Então, eu posso começar a fazer cerâmica, eu posso voltar a ler, que eu adorava ler, eu posso fazer um monte de coisa. Até que, finalmente, é feito um encontro no ano da aposentadoria daquelas pessoas. Ou seja, deu tempo daquelas pessoas se planejarem, saberem o ponto A, de onde elas estariam partindo, aposentando, né, até o ponto B. E aí, a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, ou seja, eu quero começar uma nova atividade profissional. Então, eu preciso me preparar para isso, né? Eu e o Arthur, algumas pessoas sabem que, aliás, eu estou falando, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, estou falando sobre o ponto A e ponto B, acho que eu nem tinha mostrado, desculpa. Mas, assim, é importante que a gente pense, então, dessa forma, e eu vou dar um exemplo para vocês. Eu e o Arthur, nós atuamos como oficiais da Polícia Militar e tivemos muita experiência nessa parte de gestão de pessoas. Foi uma experiência riquíssima, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho muito árduo. Nós nos dedicamos muito ao que nós fazíamos. Então, assim, é um trabalho muito árduo. E a gente, quando começou a namorar, em 99, a gente teve uma conversa. Beleza, quando a gente completar os nossos 30 anos, o que a gente vai fazer? Porque a gente sabia, os dois sempre foram muito elétricos, a gente sabia que a gente não ia conseguir ficar parado. Beleza, vamos nos programar. E ali a gente fez um plano. Aí eu fui fazer a psicologia, né? Eu já tinha formação na academia militar, já tinha formação em educação física, e eu fui fazer a psicologia, e o Arthur começou a se dedicar mais ainda nesse conhecimento técnico na área de liderança e na área de gestão de pessoas. Eu fui na área de gestão de pessoas, psicologia organizacional, e a gente começou a buscar os conhecimentos técnicos e colocar aquilo na prática. E a gente gostava daquilo. Por quê? Porque quando a gente terminasse, a gente queria dar continuidade na nossa vida profissional, só que a gente queria fazer uma transição de carreira. Então, quando terminou o nosso período na Polícia Militar, a gente já tinha mais ou menos, não, aliás, a gente já tinha o que a gente queria fazer. Então, isso facilitou muito para a gente adquirir as competências que a gente precisava. Tá? E ajudou muito nessa transição também. É lógico, a gente sente. A gente amava o que a gente fazia. Só que a gente tinha que entender que o nosso período ali tinha terminado, que tinha rendição para chegar, tinha gente muito boa que já estava ali, né, esperando para dar continuidade, e que a gente podia continuar numa outra frente, aproveitando tudo aquilo que a gente tinha conseguido, que é o que a gente faz hoje, que a gente gosta. Então, assim, pensa no ponto A e pensa no ponto B. Pensa onde você quer chegar, porque aí você sai do abstrato. Eu não estou feliz, poxa vida, eu não consigo uma promoção. Eu quero tanto ser promovida a gerente, mas vem cá, os gerentes da sua empresa, qual a capacidade técnica que eles têm? Você tem? Então busca. Porque senão você vai ficar chorando sempre, falando, poxa, mas eu tenho mais experiência, mas você não tem a formação, de repente, que o outro tem, então busca essa formação. Eu não estou mais feliz nessa área que eu trabalho, eu quero mudar de área. Não vai, sabe, dar louca de, pedir demissão e acabou. Não, se prepara. Saiba onde é seu ponto A, delimita o seu ponto B. E a partir daí, o que você vai fazer? Você vai entrar, se você não conhecer, nesse site, Institute on Character, que é o Via Character. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar o link, tá? E aqui você vai fazer esse registro, tá? Para você responder uma pesquisa. Soraya, eu não falo inglês. Tá vendo ali o language? Você vai colocar ali português. E toda a pesquisa e a resposta da pesquisa, né, o resultado da pesquisa vai vir em português para você. E aí, o que vai acontecer? Ele vai mostrar para você quais são as suas habilidades mais fortes, quais são as suas oportunidades de melhoria. Você vai saber ali como que você pode atingir as metas usando as suas forças, como que você pode manejar o seu estresse do dia a dia, como que você pode melhorar a tua saúde no geral. E isso, gente, pode te ajudar a definir o ponto B.
Olha o que você tem de força. E não coloca na cabeça, ah, não, estou muito velho para isso. Gente, eu estou com 53 anos e estou entrando nessa era digital. Eu sou DNA 1970. Então, a gente tem uma coisa no começo de, ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? O que vão falar? O que isso, o que aquilo? Só que a gente tem que ter um ponto B. E aí você coloca esse ponto B e você vai atrás desse ponto B. Com mais vírgulas, ponto e vírgulas e óbices que você encontrar, você tem um objetivo para você atingir. Então, esse, para mim, é um excelente ponto de partida, tá bom? E aí, desenvolva-se. Utiliza todo o teu potencial. Se você falar, nossa, eu não tenho mais potencial, nossa, eu gostava da carreira que eu tinha, mas, poxa, não tenho mais, para. Olha para trás, respeita as tuas pegadas, respeita a tua caminhada, respeita o teu legado, mas olha para frente também, tudo que você tem para tua frente, independente da tua idade. Essa semana eu estava conversando com um senhor de 79 anos, que eu estou fazendo a avaliação neuropsicológica dele, e ele falou, filha, como eu gostava de dançar. E eu falei, por que o senhor não volta a dançar? Filha, eu tô com quase 80 anos. E aí eu já levantei lá 2 lugares que tem de clube de terceira idade que tem dança, e vou mandar para a filha dele. E vou pedir para a filha dele dar uma olhada se tem como, porque é ela, né? Ela que tem que saber se tem como levar, se tem como. Mas, gente, você não precisa. Foi o que eu falei para ele: não precisa mais fazer aquelas rodopios lá, porque pelo que ele falou, ele era dançarino. Então, assim, não precisa mais, mas só de sacudir o corpo já vai te religar memórias afetivas que vão fazer bem para você. Então, desenvolva-se, não para. Você tem uma máquina maravilhosa, você tem um corpo da maneira que você recebeu esse corpo. Então, cuida dele, cuida de você, se desenvolva. Você tem tanta coisa para você desenvolver, talvez você não tenha noção. E aí, só uma lembrança, esse daqui é um ditado que eu gosto. Eu já vi atribuído a Confúcio, a Lao Tse, então eu preferi não colocar. Mas basicamente é uma frase legal, se você souber a autoria, né, com registro da autoria, eu queria saber. Uma longa caminhada começa sempre com um primeiro passo. Que tal sair da inércia? Pensa nisso. E aqui a gente vai ficando. Pensa se tem alguma coisa que te impede de dar um primeiro passo. Te agradeço muito por ter chegado até aqui. Deixa teus comentários, faça sugestões, por favor, do que você quer ver. E gratidão. Excelente semana para você. Quinta-feira, 19h30, o Arthur vai estar por aqui também, falando a respeito de algum assunto sobre gestão de pessoas, sobre comportamento, sobre vida, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.